CoachCast no ar, mais um episódio para a sua carreira, para a sua liderança e para o seu negócio. Lembrando a você que está nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify, no YouTube ou qualquer outra plataforma, que a maioria de quem assiste os nossos episódios ainda não está inscrito. Então, eu conto com você, vai lá e se inscreve, ou segue a gente, compartilha também com quem faz sentido um podcast sobre carreira, liderança e negócios. E hoje eu recebo essa querida Larissa Caldin, indicada por uma outra queridona que esteve já em 2 episódios aqui, que é a Valdirene Alves, escritora, jornalista maravilhosa também, uma pessoa incrível que me conectou com outra pessoa incrível aqui, que vai contar toda essa trajetória profissional dela e de onde ela está falando hoje, inclusive. Tudo bom, Larissa? Seja bem-vinda. Tudo bom, Sérgio? Obrigada aí pelo convite de estar aí com você hoje. Maravilha. E quem é Larissa Caldin? Eu gosto de dizer que antes do currículo acadêmico, na informal, eu sou Larissa Caldin, uma pessoa que é apaixonada por pessoas e por histórias, né? E eu acho que o meu grande objetivo e missão aí na minha vida é conectar os dois, pessoas com histórias. Então, aí falando um pouquinho da minha trajetória acadêmica e profissional, eu me formei em letras pela Universidade de São Paulo, então morei minha vida inteira em São Paulo, me formei em letras, sempre quis trabalhar com livros, tive alguns episódios aí da minha vida em que os livros me salvaram quase que literalmente aí, me fizeram sobreviver, e então sempre tive essa vontade de trabalhar com livros, foi por isso que eu escolhi fazer a faculdade de letras. Depois da faculdade de letras, fiz escrita criativa na PUC, então sempre continuei aí nessa parte de comunicação, literatura, e mais recentemente, aí há uns 5 anos atrás, comecei a ir para a área de liderança, de gestão de pessoas, gestão de negócios, assumi como CEO uma empresa de educação corporativa, uma editora e educação corporativa, e fiquei por 13 anos dentro dessa empresa, levando boas histórias para boas pessoas. Então eu falo que toda a minha carreira ela é muito permeada aí pelas histórias e também pelas pessoas que passaram por ela. Que maravilha. E recentemente, né, você mudou também de estado, mudou de cidade, mudou de capital. Exatamente. Há 6 meses dei uma fugida aí de São Paulo, né? São Paulo, realmente tudo acontece em São Paulo. Eu percebi que tudo acontece em São Paulo quando eu saí de São Paulo. Eu falo que eu fiquei mais em São Paulo agora do que quando eu morava em São Paulo, porque eu ia 2, 3 vezes por semana. Mas dei uma fugida aí de São Paulo, eu resolvi me morar em Florianópolis, dar uma escapada aí desse caos, e tenho gostado muito, assim, acho que um dos assuntos que a gente pode falar hoje é qualidade de vida, né, e quanto as pessoas vêm procurando qualidade de vida, eu vejo essa tendência muito forte dentro das empresas, e eu fiz esse mesmo caminho, essa mesma trajetória aí, em busca de mais qualidade de vida. Que legal. Pois é um desafio você conciliar a qualidade de vida com a produtividade, porque São Paulo realmente, como você falou, tudo acontece aqui. E, e aí você conta para a gente, sim, antes de entrar nessa questão da mudança e da qualidade de vida, por que você escolheu letras? Você já falou um pouquinho, mas assim, o que te encantou mais e por que não fez jornalismo? Tá. Eu sempre gostei muito de ler, desde pequena, aprendi a ler muito cedo, minha mãe conta. Inclusive, a gente tem uma Bíblia, daquelas todas ilustradas, sabe? E eu tinha 5, 6 anos e eu ficava revisando a Bíblia. E aí, olha que blasfêmia, eu colocava Deus, eu pegava Deus, assim, que tá escrito em letra maiúscula, eu não entendia, eu falava D minúsculo, assim. Então, eu ficava revisando aquela Bíblia. Minha mãe tem até hoje essa Bíblia, com 5 anos. Então, eu sempre tive muito essa vontade ali de trabalhar com o objeto mesmo do livro. Quando eu tinha 15 anos, eu descobri que eu tinha diabetes tipo 1, só que já estava muito descontrolada, então eu fui parar na UTI, fiquei em coma, assim, foi um caos, assim. E lá dentro da UTI não pode ter nada, né? Você não pode ter visita, não pode ter nada, e minha mãe levava muitos livros. E eu lembro que os livros, eles conseguiram me tirar daquela realidade, me dar outra perspectiva. E eu pensei, nossa, eu quero fazer isso, eu quero que outras pessoas, independentemente de onde elas estejam, elas consigam ter esse impacto aí que os livros podem trazer para elas, de transformação social mesmo. E foi assim que aí eu saí da UTI, me curei, aprendi a lidar, né, que a diabetes tipo 1 é uma doença crônica, e você aprende a lidar, e fui fazer a faculdade de letras. Inicialmente, eu até achei que eu viraria professora, sabe? Fiz licenciatura também. Depois tive um sonho de adolescente maluca, que era estudar grego. Estudei grego na Universidade de Letras, porque eu tinha o sonho de ler os grandes filósofos no original. Não foi Uau!
pesado, mas estudei grego por 2 anos, além da Universidade de Letras, e logo no primeiro ano já entrei num estágio numa editora, e ali eu me encontrei. Então, entrei para estagiar como revisora de texto, e ali eu fui vendo toda essa questão do mercado editorial, e falei, é isso que eu quero seguir, é aqui que eu vou fazer a minha carreira. Que legal, sensacional. E então, o livro está te acompanhando aí desde a sua infância, olha que fundamental. Eu quero fazer essa provocação. Como você acha hoje que, tendo acesso a esses dados da, da leitura no Brasil, está se lendo menos? Como mudar esse quadro aí? É muito chocante, né, ver a pesquisa, por exemplo, Retratos da Leitura no Brasil de 2024. Essa é uma pesquisa feita por um grande instituto brasileiro, ela é feita a cada 4 anos, e pela primeira vez desde que ela é feita, existem mais não leitores autodeclarados no país do que leitores. 53% da população brasileira se autodeclara como não leitor. Eu até brinco nas minhas palestras e workshops que isso é autodeclaração. Imagina a quantidade que não mentiu ainda, né? Dos 47%. É verdade. E isso representou para o Brasil uma perda de mais de 4 milhões de leitores nos últimos 4 anos. Então, é um dado bem chocante, assim. Quando a gente vai um pouco mais a fundo nesse dado, a gente vê que as justificativas principais são falta de tempo, e eu sinto que isso acomete todo mundo. Eu mesma, que trabalho com isso, leio cada vez menos por falta de tempo. Então, e o que eu até falo assim, será que é falta de tempo ou é priorização do tempo, né? Porque quanto tempo a gente passa em outros aplicativos, por exemplo. Então, eu acho que é muito mais uma priorização do tempo. E uma das terceiras justificativas é não gosto. Então, falta de tempo, eu acho que a gente consegue mudar. O não gostar é muito mais difícil, porque é uma reeducação, né? É você implementar de novo, implantar esse hábito da leitura nas pessoas. Então, desde que eu vi essa pesquisa e dentro ali da Great People Books, e com Great Place to Work, uma das minhas missões se tornou como que a gente pode levar, então, os livros até as pessoas, se as pessoas não estão indo até os livros. E foi aí que eu entendi que nem sempre a leitura integral vai ser o ponto de partida. A gente precisa atiçar essa curiosidade, mostrar que os livros são legais, são divertidos, são transformadores. E foi aí que a gente começou a criar, então, toda uma metodologia de transformar conteúdos que existem em livros, em workshops, palestras, rodas de conversa. Então, a gente começava com algo que as pessoas já estavam acostumadas. Uma dinâmica, uma palestra. Muito mais fácil ouvir do que você ter a proatividade de pegar e ler. E existem dados e cases muito legais. Eu vou contar um case aqui de uma empresa que a gente foi. Eles queriam trabalhar o tema de equidade de gênero, e a gente tinha um livro muito bom sobre ele, que é o Escute o que ela diz, dentro ali da fábrica deles, porque os homens não estavam aceitando mulheres dentro da fábrica. Eles achavam que aquilo não era um trabalho de mulher. Então, a mulher não pode não pode dirigir uma empilhadeira, ela não vai saber. E aí eles queriam trabalhar esse tema lá dentro para melhorar e desenvolver esses homens. Mas a gestora falou, Lari, se a gente der os livros, eles vão pegar, colocar na casa deles e não vai ter impacto nenhum. Dificilmente algum deles vai sentar no ambiente doméstico deles para ler, para entender, para se desenvolver. E eu falei, não tem problema. E aí a gente foi lá e fez por 8 horas um workshop lá dentro, conversando com eles, fazendo dinâmica, dando espaço para eles falarem sobre tudo que tirem do livro. Os dados, os cases, as dinâmicas, tudo que o livro se propunha a passar de conteúdo, a gente foi lá e fez isso ali com eles, tete a tete. E um dado muito interessante é que essa empresa, ela nem comprou livros, ela só comprou ali o serviço do workshop. Eram 60 homens. Desses 60 homens, 48 depois compraram o livro. Eu achei assim, olha só, como o ponto de partida foi outro, mas o final, querer incentivar a leitura, querer incentivar que as pessoas estejam mais próximas do livro, aconteceu. Então, a gente tem feito muito desse trabalho de levar o livro, levar a literatura até as pessoas. Que legal e que transformador. Eu ia te perguntar o impacto que a leitura tem na vida das pessoas, você já trouxe aí. Realmente impacta em tudo. Eu sou leitor desde que me conheço por gente, graças à minha mãe, né? Porque quando eu era pequeno, eu às vezes dormia com ela quando meu pai estava trabalhando, estava na fazenda, né? Na época ele tinha, e aí eu dormia com ela, ela sempre lia à noite, então eu olhava aquilo, pô, ler é bom, né? Então ler é legal. E olha que ela não terminou os estudos assim naquela época lá. E eu tenho isso, e tem um livro que me marcou muito, que é O Dia do Chacal, é um livro do Frederic Forsyth, ou Forsyth, que é um livro muito antigo, eu tenho ele
foi assim, um dos primeiros grandes livros que eu li para mim, né? Aquilo foi uma literatura fantástica e eu sempre quis ser um apresentador e virei depois também, graças, eu acho, à leitura, porque quanto mais eu leio, melhor eu falo, melhor eu penso. Com certeza, assim, existem vários estudos de neurociência, né, de como que a leitura, ela realmente interfere na nossa, não apenas na criatividade, produtividade, porque por muito tempo a gente falou que a leitura estimula a criatividade, e estimula, né, mas existem alguns estudos novos de neurociência mostrando que a leitura, ela é um simulacro da vida real. Então, quando você está lendo ali um personagem, ele está tendo que tomar uma decisão, isso ou aquilo, é como se você estivesse tomando aquela decisão. Então, foi nisso, a partir desses estudos também, que eu identifiquei como a leitura, para além do hobby, né, ela pode ser uma ferramenta de transformação corporativa, de desenvolvimento de colaboradores, porque você está colocando a pessoa ali naquele protagonismo, de tomada de decisão, de resiliência, de análise crítica, muitas vezes sem nem precisar estar na empresa, através dos livros. Então, é muito legal como que tem esse poder transformador, seja em criatividade ou seja em decisões mesmo. É verdade, e você sabe que você impactou aí 80% desses 60 homens que não liam e não aceitavam um status diferente de pessoas trabalhando. E olha só, 64, você falou, 68, eu não lembro o número exato, olha quanta gente impactada. É muita gente. Um outro dado, assim, que eu me orgulho muito também foi o seguinte: nesses 3 anos em que a gente fez esses trabalhos dentro das empresas, a gente sempre mediu o impacto. Então, eu sempre tive muito clareza de que eu precisava trazer dados, mensurar o que a gente estava fazendo. Porque se eu queria justificar isso como uma ferramenta corporativa, eu precisava ter esses dados que justificassem. Então, desde o primeiro momento, a gente sempre mediu ali, fez pesquisas, todo mundo que participava dos nossos clubes, workshops, respondiam às pesquisas e tudo mais. Depois de 3 anos, a gente consolidou todos esses trabalhos. E aí a gente fez desde trabalhos com C-Level, CEOs, até trabalho com fábrica. Então, assim, é muito diverso o nosso público. E saiu um dado que no começo eu fiquei chocada, mas depois me deu orgulho. 48% das pessoas que passaram pelos nossos treinamentos, pelos nossos programas, elas não tinham pego em um livro desde a época da escola. Foi a primeira vez desde a época escolar em que elas tiveram um contato com o livro. Então, assim, chocante, né? É um pouco chocante. Muito. Muitas pessoas eram líderes de 20 pessoas. Você fala, meu Deus, essa pessoa não leu nada nos últimos 10, 20, 30 anos. Sim, essa resposta é, infelizmente, sim. Mas, por outro lado, mostra o impacto do nosso trabalho, de reaproximar essas pessoas dos livros. E mais que isso, mostra o poder que a empresa, né, o poder quase social que essa empresa pode ter em reaproximar as pessoas da leitura. É verdade, você falou coisas fantásticas aí, programas que você fez, onde usa o livro como a sustentação para esses programas de desenvolvimento, que a pessoa vai se obrigar a ler, porque senão ela vai passar vergonha, até na hora de uma discussão. Ó, vamos ler o capítulo juntos, vamos discutir o que você pegou do capítulo, isso é sensacional. Eu brincava que o nosso modelo era um cavalo de Troia, né, do bem. Então, a gente entrava na empresa como se fosse mais um treinamento, mais uma dinâmica, e quando eles viram, eles estavam lendo, todo mundo lendo livro já, sabe? Então, porque se você chega numa empresa e fala, ó, para a semana que vem, todo mundo vai ter que ler Dom Casmurro. Todo mundo vai pegar um atestado, ninguém vai participar, entendeu? Então não era, a gente percebeu que não era esse movimento. O movimento era a gente entrar com algo que eles já estavam acostumados e pouco a pouco ir incluindo o livro, o objeto e ir reaproximando, né, as pessoas do objeto mesmo, o livro. Porque eu também sinto que existiu aí em algum período uma intelectualização do objeto livro, como se fosse algo para uma parte da população, não para todo mundo. E o que a gente gosta de mostrar é que é para todo mundo. E cada um vai ter sua interpretação. Às vezes uma pessoa vai ler nessa camada, outra vai ler em outras 5 camadas, tudo bem, porque é também um desenvolvimento, né? É verdade. E a venda de vocês aí, no caso, né, da editora, a venda, vocês conseguem mapear quem que é o consumidor, que perfil do consumidor, se é o cargo, a idade, isso aí, você tem esses dados aí? É bem diverso, viu? Assim, dentro das empresas, quem costuma comprar e apoiar esses projetos ou é a área de alta liderança,
ou é o RH, pensando em desenvolvimento. Então, esse é o nosso público-alvo dentro da empresa. Quando a gente faz o B2C, então na venda mais para o cliente final, a gente vê uma boa parcela de mulheres, e a gente comentou isso, então assim, as mulheres, elas buscam mais esse desenvolvimento estruturado, elas buscam mais, pelo menos aqui com os dados que a gente tem. Então, no B2C, 72% do nosso público são mulheres, e a gente vê que mulheres ali na faixa 30 a mais em cargos de liderança. E é muito interessante isso, até porque quanto mais a gente lê, melhor a gente tem o repertório para trabalhar, porque você faz conexões diferentes também. Exatamente. A gente tem um livro aqui, que é o best-seller, que é o Great Leader to Work, que é um livro que vai justamente vincular a metodologia do Great Place to Work e trazer ali as práticas dessa nova liderança. E ele é incrível, porque para além, né, da literatura e do hábito da leitura, é ferramental, né? Então, a gente gosta muito de trabalhar com livros ferramentais. O líder, ele pode pegar aquelas práticas e aplicar no dia seguinte. Então, eu gosto muito de metodologia também, livro que traz metodologia, que essa pessoa possa pegar e realmente ver como aplicar a aplicação, ferramenta dentro das empresas. Para além da literatura, que eu também amo, né? Sou apaixonadíssima. E eu gosto, é uma outra vertente, assim, que eu busco sempre incentivar, que a gente não precisa ficar só nos livros de negócio, né? A gente pode ensinar negócios pelos clássicos. Então, a gente tem um outro case muito legal de uma empresa em que eles estavam com algumas questões de conflitos, uma cultura de medo, e aí a gente foi ler Revolução dos Bichos. E no começo, assim, foi uma roda de conversa, né? Um clube de livro. Ninguém falava nada, aquela cultura do medo você sente, né? Quando você entra na empresa. Aí ninguém falava nada. E aí daqui uma pessoa ali levantou e falou assim: eu sou o Sansão. Eu sou o Sansão porque eu só levo, ninguém me dá valor aqui. E aí as pessoas começaram a se ver nos personagens da Revolução dos Bichos, fazer esse paralelo com o que estava acontecendo na empresa e pela primeira vez conseguir ter essa conversa difícil, ainda que em metáforas, ali dentro. Então, como que a gente pode usar também a própria literatura, né, os clássicos, para trabalhar conversas difíceis, resiliência, tomada de decisões e outros vários temas aí. Que legal. Eu tô com um livro na mão aqui, lógico, não poderia te deixar estar com ele aqui, que você é o tamanho da sua comunicação, né? Você é do tamanho da sua comunicação, da nossa querida Val Alves, que inclusive foi quem te indicou, comentei no comecinho aqui. E este é um livro, como você falou, que eu já indiquei, não sei para quantas pessoas, mas eu acho que uns 20 coaches meus já estão lendo, né? Eu indiquei para muitos, e eu sei, por que eu sei? Porque eles me mostram, ó, chegou. Eles compram direto com a Val também, às vezes para ter o autógrafo. Eu falo, faz isso, eu falei para eles. E o interessante, tem um que me propôs assim, vamos trabalhar nas nossas sessões os capítulos do livro, que ele precisa muito de comunicação. Olha que interessante como pode ser um instrumento, né, de treinamento também, como você falou. Esse livro da Val, ele é totalmente, né, ferramental, que nem eu disse, aplicável, né? E isso que eu acho muito interessante, assim, ela conseguiu trazer numa linguagem simples, fácil, objetiva, mas muito poderosa. Então, assim, a quantidade de pessoas que me escrevem falando, eu tô lendo tal capítulo e já apliquei, eu já melhorei minha comunicação. É muito legal, assim, quando a gente tem esses feedbacks de transformação, de fato. Porque eu acho que no final é isso, né? A gente quer transformar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas. Com certeza, não, esse é o intuito, e eu sempre falo para as pessoas assim, eu não sou vendedor de livros, mas ele é tão bom, porque você precisa, assim, eu trabalho com isso há mais de 10, 15 anos, também ajudando as pessoas a se comunicarem melhor, mas ela é jornalista, ela é especialista nisso e tem o livro. Então, assim, várias dicas aqui são preciosíssimas para quem quer melhorar o seu aspecto de se comunicar, porque as pessoas acham que, eu falo bem, você fala bem, mas você não tem uma boa comunicação, que é diferente as coisas, é que ela traz tudo mastigado, é só a pessoa ir no capítulo certo, isso é bem legal. Eu sou uma fã da Val, assim, acho o trabalho que ela faz incrível, tudo que ela já construiu, e agora nessa pegada de disseminar, né? Eu gosto muito disso. Eu falo que ensinar também é aprender. Então, quando você entra nesse ponto de ensinar, de disseminar, é tão poderoso, e ela vem recebendo muitos feedbacks positivos aí, como o seu.
Não, sensacional, muito bom. E agora me interessou esse outro livro que você falou aí, que eu preciso ler, esse eu não li ainda. Eu vou Como é te que... mandar um para você ler. Ah, por favor, eu Vou te quero. mandar. E quem sabe a gente não faz depois um episódio só falando dele, falando do que ele tem dentro. Já fica o Legal, convite aqui, te deixando te deixando assim de supetão, já com um compromisso. perfeito. Pode deixar que eu trago o autor até para falar com a Ai, gente. que legal, vamos fazer então. Vamos fazer, Vamos tá fazer. combinado. É só depois a gente organizar as agendas, que vai ser um Perfeito. super prazer. E como é que você quer continuar impactando as pessoas, Larissa? Bom, depois de 13 anos de trajetória aí dentro da Great People Books, toda essa reformulação da nossa linha editorial, levando o livro até as pessoas, né? Eu percebi que mais do que os livros, a gente precisava levar o conteúdo certo até essas pessoas, né? Porque em um mundo com muita informação, uma das principais dificuldades atualmente é você pensar a informação certa no tempo certo. As pessoas estão com um pouco de dificuldade nessa curadoria do que eu preciso agora. É tudo muito de muito, né? E eu percebi que eu conheci muita gente nesse processo, nesses 13 anos, especialistas, autores, palestrantes, bons demais, sabe? Que a gente precisava conectar a dor das empresas e das pessoas, esses especialistas. Então, agora em 2026, comecei minha empresa, que é a Clareira, e a Clareira, ela vem justamente para ser a ponte entre esses especialistas e o mercado corporativo. Então, a gente cria trilhas ali de desenvolvimento de liderança, de colaboradores, e entende qual é o momento da empresa, qual a principal lacuna da empresa, e quem que a gente tem ali nesse bowl de especialistas que pode ajudar, de fato, a causar essas transformações. Então, a gente continua na pegada de transformação. Eu sempre falo que transformação e melhorar a vida das pessoas é a minha missão pessoal ali. Eu acho que sempre norteia tudo que eu faço na minha carreira. Mas agora a gente expande um pouco ali, sai do livro para ir pro conteúdo, né? Quem tem boas histórias para compartilhar e para transformar as pessoas. Olha só que legal, que tenha muito sucesso em 2026. Obrigada, Sérgio. Com Obrigada. certeza vai ser incrível. Você vem com E, a gente, né? com certeza já estou junto. Já temos Sérgio como especialistas aí. Maravilha, conta comigo e vai ser um super prazer estar aí nessa jornada. E eu queria agora que você trouxesse para a gente aqui como foi ser, né, a líder principal e quais desafios você teve. Putz, muitos, né? Muitos, assim, toda a minha jornada foi voltada para a comunicação. Achei que eu ia trabalhar sempre nessa pegada dos livros, em fazer livros, em contar histórias, e isso eu tenho muita facilidade, então, no processo de escrita e tudo mais. Só que quando você vai gerir pessoas, tudo muda, né? Porque as pessoas têm as histórias delas, você tem que conhecer as histórias delas. Então, assim, o primeiro ponto foi estudar. Estudei muito, fiz GV, fiz cursos de liderança, fiz cursos de inovação, fiz curso de gestão de pessoas, então mergulhei ali nos estudos, porque eu acredito muito também que a estrutura, né, essa parte de educação mais estruturada ajuda muito a gente, para além do empírico. O empírico sempre, para mim, é soberano, né, então você entender a pessoa, você conseguir olhar para aquele ser humano como único e específico e conseguir cuidar dele. Então, eu digo que desde que eu virei uma liderança e tinha todo o meu time, eu tive que evoluir muito nessa parte, e evoluir muito como ser humano também, porque eu acho que quando você aprende a cuidar do outro, você aprende a cuidar de si mesmo. Então, evoluir muito também como ser humano. Dentro do mercado corporativo, passei por algumas dificuldades. Eu tenho uma cara, gente, de quem estiver no YouTube, né, vai ver que eu tenho um cara de 12 anos, e eu tenho 1,54 m. Então, assim, eu sou muito pequenininha, eu tenho essa carinha de 12 anos, então, assim, sempre tive que me posicionar muito, né, porque às vezes eu chegava numa empresa para fazer uma palestra e eu via os olhares do tipo, mas o que essa criança tá vindo falar com a gente? Então, eu sempre estudei muito para realmente mostrar o que eu estava fazendo ali, mostrar essa autoridade no que eu vinha oferecendo. Então, passei por um pouco dessas dificuldades, mas digo que nos últimos 2 anos eu mais aprendi do que sofri, assim. Foi muito transformador e eu tive autonomia para errar, autonomia para crescer. Então, eu sinto que essa autonomia me garantiu realmente me desenvolver de fato. Ai, que coisa boa, e que continue se desenvolvendo, e que continue cada vez mais forte, e com a carinha assim. Com certeza. Mas é isso, né?
Tem aquele velho ditado, quem vê cara não vê coração. Provavelmente, quando você começa nas suas palestras a falar, as pessoas aí vão entender o teu conhecimento. Eu falo que é até bom, né? Porque a pessoa me olha e acha que eu tenho 12 anos, aí quando eu falo, ela se impressiona. Então, geralmente é bom até essa primeira impressão. E é normal, né? Eu falo que, assim, são vieses inconscientes. Eu tenho, inclusive, uma palestra, uma das que eu mais dou dentro de empresas, o tema é vieses inconscientes. Então, é muito engraçado, porque eu mesmo já causo nas pessoas um gatilho mental muito imediato, Sim. que ela vai desconstruindo durante aquele workshop, durante aquela formação. Então, é totalmente natural, né? Eu falo que os vieses inconscientes, eles existem, eles vão continuar existindo. A questão é o que a gente faz com eles. Quando que a gente precisa falar, opa, peraí, será que estou com vieses? E mudar um pouco. Isso mesmo. Depois eu vou te mandar uma foto da minha parede aqui, que agora eu estou com o fundo aqui do CoachCast, mas eu tenho aqui na... Você vai ver o quadro que eu tenho aqui dos vieses. É sensacional esse quadro. Que Que eu tenho legal. estudado neurociências também aplicado ao desenvolvimento humano nos últimos 6 anos, porque é fundamental para o meu trabalho de mentoria, de coaching também. Eu acho que todos deveriam estudar um pouquinho, pelo menos. Eu adoro o tema, assim, eu acompanho tudo que o projeto Harvard, Implícitos, Uhum. eu sempre indico para as pessoas tudo que eles fazem, assim, a mandala dos vieses, porque, como eu disse, né, os vieses eles vão continuar existindo, mas a gente conseguir nomeá-los já nos transforma, e qualquer líder deveria conseguir identificar quais decisões são permeadas com vieses ou não. Então, eu Com vejo que quando a gente certeza. fala de desenvolvimento de liderança, é um tema que deveria ser unânime, assim, dentro das empresas. Sem dúvida alguma. Caramba, como passa rápido o tempo. Estamos quase nos minutinhos finais aqui, né? Mas eu quero fazer uma perguntinha assim eu acho que ela provavelmente permeia aí o imaginário de todos, né? O que é ser uma boa líder? Olha, eu não acredito em fórmulas, né, e receitas, e eu já tive várias pessoas do meu time, e eu percebi que ser uma boa líder é você olhar esse ser humano. Então, para alguns, ser uma boa líder era eu ter uma escuta ativa. Para outros, era eu ser mais pragmática. Então, eu acho que passa muito por comunicação. Ser uma boa líder, voltando aí para o livro da Val, né, por isso que ele é tão impactante, é você conseguir se comunicar de forma efetiva, eficiente, e cada uma da pessoa do seu time vai ter a forma de comunicação dela, e você conseguir se adaptar a essa forma. Então, eu acredito muito nesse poder da individualização, sabe, da especificidade, de você olhar os seus liderados como seres humanos, que têm as suas próprias histórias, e conseguir olhar para o indivíduo, não para o todo. Então, falando em gestão de pessoas, eu acredito que é um pouco disso. Excelente. E agora o contraponto disso tudo é como ser uma boa líder, gerindo bem as pessoas e trazendo resultado ao mesmo tempo, porque o resultado para o mundo corporativo é fundamental. Eu tenho uma frase que eu adoro, que é entre valores e resultados, ficamos com os dois. E essa frase sempre permeou aí minha carreira, porque também não adianta você ser a melhor gestora de pessoas e não trazer nenhum resultado para o negócio, né? Mas eu tenho muito forte nesses quase 7 anos aí como líder, eu percebi que quando as pessoas estão bem, elas fazem o bem. E fazem o bem, elas trazem resultados. Então, por isso que eu digo que para mim, né, a função primordial de um líder é garantir que as pessoas estejam bem, porque aí você vai conseguir regê-las para trazer esse resultado que foi feito em um planejamento estratégico. Então, claro que a função, né, de um líder é ter planejamento estratégico, é se antecipar, tudo isso, mas você precisa do seu time. O líder só não faz nada. E esse time precisa estar bem. Por isso que gerir essas pessoas, individualizá-las, é peça-chave aí para, inclusive, trazer esses resultados. Que legal, porque é isso, a gente tem que ser um líder humano, porém, que traga resultados, e todo mundo tem que ter essa clareza também, senão não adianta. Exatamente. E é isso, assim, eu acho que o papel de líder é cobrar, eu acredito muito, é cobrar, não é microgerenciar, né? Eu sempre falo isso também. É muito difícil você abrir mão dessa microgerenciamento, desse controle, mas é essencial também para que a roda continue girando, e a roda tem que girar, inclusive, sem você, né? Eu acho que um papel de um líder é ser completamente substituível, às vezes. É verdade, olha só que interessante, você trouxe coisas muito bacanas aqui, Larissa, que legal, dava para a gente ficar muito mais tempo aqui, viu? Com certeza. Vamos Incrível o marcar o papo. próximo. Vamos, tá combinado já esse aí do livro, hein? Muito Perfeito. bem, então como chegamos ao final, eu quero que você conte aqui para todo mundo, né, como é que as pessoas se conectam contigo. Bom, vocês podem
se conectar via LinkedIn. Meu LinkedIn é Larissa Caldin. Insta também, eu adoro. O meu Insta não é corporativo, mas eu adoro falar de filmes, amo filmes também. Como eu disse, eu gosto de boas histórias, independentemente da plataforma em que elas são contadas. Então, sou uma apaixonada por filmes no meu Insta, fico falando o tempo todo de filmes, faço cobertura do Oscar. Então, Ai, que legal. tem que se conectar comigo também lá. Opa, minha Alexa falou aqui sozinha. Está participando também, a Alexa, hoje em dia está assim. E por e-mail também, posso deixar aqui meu e-mail depois, quem quiser se conectar, vamos falar sobre livros, vamos falar sobre os negócios, e sintam-se à vontade para qualquer pergunta e qualquer coisa que queiram. Legal. Trazer. Maravilha, vamos deixar aqui na descrição, então, o teu LinkedIn, o teu Instagram, e agradeço a sua gentileza, generosidade de vir contar aqui um pouquinho da tua história para inspirar todos os nossos ouvintes e quem está nos assistindo também. Eu agradeço o convite, Sérgio, espero que tenham gostado, pessoal, e vamos voltar aqui a falar mais de livros, mais de liderança e mais de negócios. Vai ser um prazer, até porque livros, né, eu esqueci de te falar, mas o ano passado eu escutei 142 horas de livros pela Audible e mais 12 que eu li. Então eu sou um consumidor, de fato, de livros. Muito bom. E só complementando aí, né, esse dado que você trouxe, eu acho que é muito interessante a gente falar que no final o que importa, né, esse conteúdo ser passado. Então tem toda essa guerra de livro digital, áudio. Gente, no final o que importa é você consumir, aprender e ser transformado por esse conteúdo. É isso que eu falo aqui. A pessoa pergunta, tem Kindle? Tenho, estou lendo um no Kindle hoje. O Daval, terminei em dezembro de ler, já estou com outro que eu ganhei ontem de um cara aqui, que é o Chamado, já vou ler depois que terminar o do Kindle. E assim por diante. Minha meta hoje está menos ousada, é um livro por mês. Para que eu não tenha... Eu já cheguei a ter metas de 3 a 4 por mês, só que é muito pesado. Então não dá. E cada um com a sua meta, né, também, assim, tô começando, pega 5 páginas por dia, aumenta para 10. É o hábito, né? É isso que eu ia dizer. Eu sugiro, às vezes, para as pessoas que não gostam de ler, leia uma página por dia. Ao final de 30 dias, você leu 30. Exatamente. Um livro de 100 páginas são 3 meses. Mas você já leu um livro, é melhor que nada. Exatamente. Comece por um tema que você goste, né? Um tema que você gosta. Ajuda muito a gerar esse hábito. Você vê que bacana, né? Eu acho que a leitura ela é tão enriquecedora que dá vontade de ficar falando mais e mais, né, sobre isso. É verdade. Mas, Larissa, então, eu só não te fiz uma perguntinha. Tem algum livro aí que você queira indicar para deixar aqui para os nossos seguidores? Vou indicar 2, um de literatura e um de negócios. Um de negócios que eu acho incrível, assim, eu acho que eu já li mais de 3 vezes, é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Sinto que qualquer liderança precisa ler, deveria ser unânime também. Sou apaixonada pelo Simon e esse, para mim, é uma obra-prima aí de negócios e gestão de pessoas e a gestão de propósito, né? Porque às vezes a gente não faz a gestão dos nossos propósitos. Bem, isso aí. Essencial. E um livro que marcou aí a minha paixão pela literatura, um clássico, né? Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Assim, já é uma literatura mais densa, né? São tomos, volumes, mas eu não esqueço, né? Quando eu li sobre a Madeleine de Proust lá, e eu percebi que aquilo ali era uma obra de arte, né? O jeito que ele conseguia em palavras aquilo ali. Então, ficam minhas 2 dicas aqui. Ótimo, e são dicas de quem é especialista, então são dicas preciosíssimas. Sim, obrigada. Muito obrigado, Larissa. Até a próxima. Até.